A Igreja de Éfeso. No livro do Apocalipse, encontramos a simbologia relativa às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3. As igrejas mencionadas no Apocalipse tratam realmente de igrejas que existiam na época do apóstolo João. As igrejas são uma profecia que demonstram características, ou seja, qualidades e defeitos de 7 eras pelas quais passariam a igreja cristã, começando na era apostólica e culminando com a segunda vinda de Cristo. Jesus nos apresenta as igrejas como sendo símbolo baseado em características da realidade da sua igreja na história humana. A primeira delas é a igreja de Éfeso, que corresponde ao ano 27, indo até aproximadamente ao ano 100 depois de Cristo. Jesus descreve essa igreja da seguinte forma, no Apocalipse capítulo 2, dos versos de 1 a 7, dizendo: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e pelo amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. No grego, a palavra Éfeso significa desejável. Nesse tempo, a simplicidade e o fervor predominavam na igreja verdadeira de Cristo. Os crentes se esforçavam para obedecer fielmente à palavra de Deus, e as suas vidas revelavam um firme e sincero amor a Cristo, sendo zelosos de boas obras e pacientes nas tribulações que sofriam por amor à verdade. Eram dotados de um espírito missionário, pois faziam tudo o que estava a seu alcance para levar as boas novas da salvação a todas as partes. Estima-se que 6 milhões de pessoas se converteram ao cristianismo durante a época da igreja de Éfeso. Mas, depois de algum tempo, os zelosos crentes começaram a esfriar o amor a Deus e ao próximo. Com isso, a mordidão espiritual começou a penetrar na igreja. Os cristãos velhos, que eram fiéis porta-estandartes da verdade, começaram a tombar nos seus postos na igreja, surgindo assim obreiros jovens que começaram a substituí-los. Esses jovens cristãos, porém, cansados das velhas verdades apresentadas por Cristo,
tantas vezes repetidas, procuraram introduzir novos pontos doutrinários que agradassem à mente dos novos cristãos, mas que estavam em desacordo com os princípios fundamentais do Evangelho verdadeiro de Cristo. As argumentações apresentadas causavam confusão e conflito, e muitos eram desviados de olhar para Jesus como autor e consumador de sua fé, para se preocuparem com questões de menor importância. Jesus nos alertou que isso aconteceria, registrado em Mateus, capítulo 24, verso 11, dizendo: Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. O apóstolo Pedro também reforçou isso, descrito em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, dizendo: No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros, se não tomarmos cuidado. Por isso, é muito importante conhecer o que a Bíblia realmente diz e analisar todo o ensinamento à luz da Bíblia. Pense nisso.